nós vamos falar para ele. Ali nós fizemos uma pergunta de forma direta, né? Viver está condicionado à sua esposa? Então, essa foi uma pergunta direta que nós faríamos para um neurótico. Mas para um psicótico, se você fizer essa pergunta, ele pode... porque o psicótico ele tem o fora-oclusão, né, que ele tem uma dificuldade de associar o que está fora, né, os estímulos externos, com as questões internas dele. O que vale para ele é só o que está interno. Com isso, se você coloca isso dessa maneira, ele pode associar dentro dele que, bom, ele está falando que viver, ele está perguntando se viver está condicionado à minha esposa. Será que ele já percebeu que ela está querendo me largar? Será que é isso mesmo? Será que é o fim de tudo? Será que ela vai terminar comigo? E aí ele pode chegar em casa, cometer suicídio, ou agredir a esposa, ou até mesmo cometer um homicídio, né, contra ela. E aí, ao invés de fazer essa pergunta dessa forma que nós faríamos para um neurótico, nós vamos reformular essa pergunta de uma forma completamente diferente para o psicótico. E aqui, observem um ponto que é sempre bom se atentar a isso. Realizem o diagnóstico estrutural, principalmente analistas que têm pouca experiência, que estão começando agora. Isso vai trazer muita segurança para o seu processo de análise, tanto para você quanto para o seu paciente. Então vamos lá, a questão. Aqui eu vou associar então diversos outros significantes. Eu começaria a fazer uma pergunta e eu vou estendê-la de forma em que ele vai ficar um pouco confuso sobre o que eu quero saber exatamente, e ele mesmo vai formular a pergunta dentro dele, tentando entender o que eu quero saber. E com isso, o analista vai poder avaliar a reação dele. Seria mais ou menos assim. Ele vai pensar assim, você está querendo perguntar isso, querendo saber isso, isso e isso? Se o analista perceber que ele recebeu essa pergunta de uma maneira tranquila, o analista diz, sim, é isso. Mas se o analista percebeu que ele teve expressões assim mais espantado, reações mais agressivas, o analista fala, não foi isso, você entendeu a pergunta de forma equivocada, eu quero saber isso, e aí o analista vai poder reformular a pergunta. Por quê? Ele criou uma pergunta ampla com diversos pontos que dá essa possibilidade a ele. Vamos a um exemplo. Ao invés de eu dizer viver está condicionado à sua esposa, eu diria, bom, vamos pensar da seguinte forma. Uma pessoa, ela realmente precisa da outra para viver, porque em algumas situações tem pessoas que vão optar por estarem sozinhas, por não entrarem em relacionamentos. Qual que é a semelhança dessa pessoa em relação a você? E qual que é a diferença que vocês têm? Porque se essa outra pessoa consegue, o que faria com que você não conseguisse? Quais são essas diferenças entre você e essa outra pessoa? Eu gostaria de entender, de uma forma mais geral sobre você, o que você pensa sobre pessoas que convivem e que vivem sozinhas, que têm a opção, que optam por viver uma vida sozinhos ao invés de entrarem em relacionamentos. Olha como eu coloquei uma intervenção, mas eu fiz uma pergunta ampla. E aí ele vai ficar, será que ele quer saber esse ponto aqui? Qual que é a minha diferença entre essa pessoa? Será que ele está perguntando se eu consigo viver sem uma pessoa, sem um relacionamento? Será que ele quer saber qual que é a semelhança que eu tenho com essa outra pessoa? Olha como eu fiz uma pergunta ampla. E aí ele vai falar, você quer saber se eu conseguiria viver sem ela? É isso que você está perguntando? Se ele fizer uma pergunta de uma forma tranquila, você pode confirmar, sim, é isso mesmo que eu quero saber. Mas se você vê que ele teve uma reação muito extraordinária, você diz, não foi isso. Eu estou perguntando porque eu gostaria de entender a diferença entre uma pessoa que opta por um tipo de vida e a outra que opta por outra modalidade. Então eu gostaria de saber sobre isso. Então aí você tem como alterar a pergunta, reformular para gerar segurança no processo e ainda assim manter um certo funcionamento dessa intervenção. Esse daqui é um outro modelo. Agora eu vou apresentar para vocês algumas outras propostas de intervenção, que não são perguntas. A primeira delas você pode repetir para o paciente sempre que ele falar algo que está relacionado à estrutura do sintoma. Por exemplo, ele está falando ali, eu não consigo viver sem a minha esposa. E aí,
a sua formulação ali da sua hipótese sobre a possível origem do sintoma desse paciente é que ele transfere o que ele sentia pela mãe para essa esposa, e por isso ele tem uma dependência emocional. Isso aqui é só uma hipótese, é só um exemplo, tá? Então, aí ele tá ali falando sobre que não consegue viver sem a esposa, e ao invés de falar a esposa, ele fala mãe. Eu não consigo viver sem a minha mãe. E vamos supor que a mãe dele faleceu. Aí você fala para ele assim, repete de novo o que você falou. Aí ele vai e repete, ou seja, ele deu um ato falho. Aí você pede ele para repetir o que ele falou. Com isso ele vai se escutar e fala, que estranho, né? Eu falei o nome da minha mãe no lugar do nome da minha esposa. Que relação que tem isso? Se ele não fizer essa pergunta, você pode fazer essa pergunta como uma intervenção. Obviamente, né? Levando em consideração a questão da psicose, da neurose, toda essa questão de segurança que foi mencionada. Uma outra proposta de intervenção, ao invés de você pedir para que ele repita, porque quando ele repete, ele começa a elaborar, ele começa a perceber o que ele está falando. Então, boa parte do processo de análise é fazer com que o paciente tome consciência das questões sintomáticas dele, da questão do sintoma dele. Então, uma outra proposta é você repetir para ele o que ele falou. Você fala assim, olha o que você falou. Você falou que você não consegue viver sem a sua mãe. Sua mãe não é falecida? E aí você vai colocar essa questão para ele. Novamente, dentro da segurança ali, da neurose, da psicose. Então, esses são dois modelos de intervenção que eu considero muito funcional dentro do processo de análise. Eu gosto bastante de utilizar esses dois modelos, porque eles geram bastante, eles tornam o paciente consciente daquilo que ele está falando, e ao mesmo tempo ele vai gerando essa produção, porque quando ele começa a ter dúvida, ele começa a produzir e elaborar sobre aquilo. Então isso eu considero como um ponto fundamental no processo de análise, pedir para que o paciente repita e você repetir para ele o que ele está falando. Agora aqui um outro modelo que eu vou apresentar para vocês é destacar alguma coisa. Esse destacar, a gente vai destacar coisas que estão relacionadas à estrutura dos sintomas. Então, esse destacar alguma coisa vai ser quando o paciente falar algo, seja positivo ou negativo, que estejam relacionados ao sintoma, você vai falar para ele, olha, você fez isso daqui. Na próxima sessão, quando ele fizer de novo, você vai falar, olha, você fez isso daqui, você está destacando. Por quê? Quando você destaca a primeira vez, ele pode pensar, não, isso daqui é apenas uma coincidência, algo que eu falei ali, que surgiu, assim, um erro de formulação, de formulação discursiva. Mas aí na próxima sessão, quando ele cometer esse mesmo ato de novo, você vai mais uma vez destacar isso para ele. Então, de acordo com que você for destacando, ele vai tomando consciência. Não é a primeira vez, eu já repeti isso outras vezes. Então, aqui tem alguma coisa. E isso vai fazer com que ele elabore. Então, esse também é um excelente modelo de intervenção. Esses foram os modelos de intervenção que eu apresentei para vocês aqui. Existem diversos outros modelos, existem muitas modalidades de intervenção, freudiano, lacaniano, winnicottiano, bioniano, os modelos da Ana Freud, que ficam um pouquinho esquecidos, os modelos do Sandor Ferenczi. Existem diversos modelos de intervenção. E pensando nessa dificuldade que eu vejo que os psicanalistas e psicólogos estão tendo, eu criei um curso completo que vai te ensinar do básico ao avançado como criar essas intervenções, quais os momentos ideais para aplicar essas intervenções. Então, eu vou te mostrar diversos modelos de intervenção, como elaborar essas intervenções e quais são os melhores momentos para você estar gerando essas propostas. Então, se você quiser saber mais sobre esse conteúdo completo, clica aqui no botão abaixo que você vai ser redirecionado para uma página onde vai estar detalhando todo o processo, ali, todo o curso, todos os pontos, todos os benefícios que você vai ter. Então, clica aqui, eu te vejo lá.